Olá pessoal, aqui mais uma vez o professor Ramon Rego. Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de gestão e planejamento do agronegócio, levando em consideração alguns como renda bruta da atividade, cálculo dos custos de produção, margem de lucro, indicadores das principais cadeias produtivas agrícolas e algumas informações relacionadas ao planejamento do agronegócio agrícola. Pois bem, primeiramente, antes de falarmos propriamente dito dos pontos que acabamos de citar, é necessário que vocês entendam o que é o conceito de indicador econômico. O que significa isso, Então, tenham em mente, pessoal, que quando falamos de indicadores econômicos, estamos falando sobre todo empreendimento agrícola, pecuário, todo empreendimento agropecuário, ele irá fornecer dados, Dados que toda pessoa, todo técnico, produtor que estiver à frente do gerenciamento, do planejamento de uma atividade agrícola, tem que ficar atento a esses dados. Mas para que isso? Porque esses dados irão indicar, se a atividade agrícola que está sendo realizada ela está sendo rentável, se está dando lucro. E a partir desses dados é possível se tomar decisões mais assertivas para atividades futuras. Então, os indicadores econômicos têm sempre que estar sendo avaliado antes, durante e ao final do processo produtivo dentro de uma qualquer atividade agropecuária. Pois bem, então, a partir desse momento, iremos verificar algumas informações voltadas para a rentabilidade da atividade agropecuária. Como é que podemos observar se uma atividade está dando lucro ou prejuízo? Então, existe alguns cálculos, cálculos simples, que iremos tomar nota agora, Primeiramente, temos aqui o cálculo da renda bruta. O que é a renda bruta, pessoal, Então, é toda a venda, de algum produto agropecuário dentro de um intervalo de tempo. Então, é tudo aquilo que foi vendido dentro de um intervalo de tempo X. E temos como fórmula apresentada aí no slide, a renda bruta, ela é igual à quantidade de produto que foi vendido, seja ela em quilo, seja o produto em unidade, multiplicado pelo preço unitário do produto, certo? Então, temos como exemplo aí o produto milho e apresentado na forma já ensacada, Então, temos aí 100 sacos de milhos, pesando cada um 60 quilos. E o valor unitário do saco, não é do quilo do milho, mas no caso aí do exemplo, ele está relacionado ao preço unitário do saco, R$ 60, Então, R$ 60 por saco de milho. E aí basta fazer a multiplicação desses valores, a quantidade vendida e o valor unitário do produto, que você obtém aí a renda bruta, R$ 6.000 no exemplo citado. Então, esta seria a renda bruta da venda do milho dentro de um intervalo de tempo X. Vamos seguir. A partir disso, pessoal, nós vamos para os cálculos para definir o custo total de uma atividade, certo? Antes de chegarmos no custo total, temos que entender, calcular o custo operacional efetivo, apresentado aqui pela sigla COE, COE. Então, o que significa o custo operacional efetivo? São os custos variáveis, que compreendem o desembolso do produtor ao longo do ano. Então, esses custos eles estão relacionados a quê, pessoal? Temos aí no slide, mão de obra contratada, defensivos, agrícolas que são utilizados, valor de energia, combustível, impostos, taxas do governo, reparos de máquinas e benfeitorias, arrendamento de terra, transporte, armazenamento, enfim, existem outros pontos que são direcionados a esses custos, o custo operacional efetivo. Mas tenham em mente que esses custos operacionais efetivos são esses custos variáveis,
certo? Após calcular o custo operacional efetivo, né, você fazer a somatória de todos esses itens e somá-los, você vai ter um valor específico. Após isso, pode-se calcular o custo operacional total. Né? Calculamos o custo operacional efetivo, agora o custo operacional total. O que é que significa isso? É o total dos custos variáveis, que acabamos de ver, né, no slide anterior, para a produção da atividade agropecuária, somado às despesas da mão de obra familiar e a depreciação, né, depreciação dos bens utilizados na atividade dentro de um período analisado. E aí temos como fórmula, pessoal, para calcular o custo operacional total, temos a seguinte fórmula aqui: custo operacional total é igual ao custo operacional efetivo, que leva em consideração todos aqueles pontos que citamos no slide anterior, mais a mão de obra familiar e a depreciação de algum maquinário que seja utilizado dentro da atividade. Professor, mas como é que vamos calcular esse custo, esse valor da mão de obra familiar? Ele é levado em consideração como se um componente da família estivesse executando a mesma atividade em outra fazenda, digamos. Então, qual seria o valor pago para esse componente da família executar a mesma atividade em outra fazenda? Então, esse seria o valor médio pago, contabilizado nesse ponto. E para a depreciação dos equipamentos, existe alguns cálculos, né, fórmulas já definidas para calcular a depreciação de um determinado produto, levando em consideração o seu preço de venda, qual o tempo de uso desse maquinário. Então, existem algumas especificações para calcular essa depreciação do produto, mas em base, a fórmula ela é estabelecida dessa maneira, né, para calcular o custo operacional total. Em seguida, chegamos ao custo total, certo? Então, o custo total ele é representado da seguinte fórmula: custo é igual ao custo operacional total, que vimos no slide anterior, que é representado aqui pelo custo operacional específico, mais a mão de obra familiar, mais a depreciação dos maquinários, somado ao custo de oportunidade de capital investido. O que significa isso, pessoal? Custo de oportunidade de capital investido. Ele está relacionado ao investimento que foi realizado no empreendimento agrícola, se esse valor total estivesse investido em um outro segmento. Digamos, podemos levar como base a poupança. Se o valor que foi destinado a investir no empreendimento agrícola, se esse valor fosse depositado em uma poupança, quanto que esse valor estaria rendendo lá? Então, quando falamos de custo de oportunidade de capital investido, estamos relacionando a esse valor que seria adquirido se o valor total do investimento tivesse sido depositado na poupança. Quanto que esse investimento estaria rendendo na poupança, certo? Então, o valor estabelecido nesse item está relacionado a isso, tá bom? Então, a partir daí, podemos calcular o custo total. Em seguida, chegamos, né, ao ponto de calcular a margem bruta do empreendimento. O que significa a margem bruta, pessoal? É o resultado do valor da produção vendida, obtido na atividade, subtraindo o quê? Os custos operacionais efetivos, né, que já mostramos como é que é calculado, quais são os itens que são levados em consideração para identificar o valor dos custos operacionais efetivos lá no início da aula. Então, temos como fórmula aqui a margem bruta. Como é que ela é calculada? É igual à renda bruta que também mostramos como calcular, subtraído do custo operacional efetivo. A partir daí, definimos o valor da margem bruta. Sim, professor, mas aí como é que podemos identificar se a margem bruta do empreendimento está adequada? Então, podemos levar em consideração alguns pontos específicos.
Se a margem bruta estiver menor do que zero, é inadequado, né? A atividade, veja, a atividade está sendo antieconômica. Se a margem bruta for igual a zero, o produtor ele já precisa ficar em alerta, né? Não está tendo prejuízo, mas também não está tendo lucro. O adequado é que a margem bruta seja maior do que zero, né? Então, a atividade, nesse caso aqui, ela vai estar sendo viável. Pois bem, após o cálculo da margem bruta, vamos para a margem líquida, temos aqui representado pela fórmula. A margem líquida é igual à renda bruta, que é o mesmo valor que foi utilizado para o cálculo da margem bruta. Então, a renda bruta menos os custos operacional total, que também foi identificado nos slides anteriores como chegamos a esse valor. Então, a partir desse valor, podemos também procurar identificar se a margem líquida está sendo adequada ou não. E como, igualmente ao cálculo da margem bruta, o adequado é que a margem líquida, pessoal, sempre fique maior do que zero, certo? Então, isso vai demonstrar que a atividade está sendo economicamente viável. Se ela ficar igual a zero ou menor do que zero, mostra que a atividade não está sendo rentável. E a partir desses, né, chegamos ao cálculo do lucro, realmente, né, quase finalizando aí os cálculos, chegamos ao lucro. O lucro, ele mostra aqui na fórmula que é a diferença entre a renda bruta subtraído do custo total. Então, é só levar em consideração os outros valores que já foram adquiridos e adicionar na fórmula. E os mesmos pontos devem ser considerados no momento de identificar se o lucro está sendo viável ou não. E como vimos anteriormente, o adequado é que o lucro também ele seja maior do que zero. Então, isso vai mostrar que o seu empreendimento, se o lucro está maior do que zero, o empreendimento ele está sendo economicamente viável, certo? Se não seria adequado que o lucro fosse igual a zero, ou pior ainda, se ele for menor do que zero, né? Mostra que a atividade não estaria sendo rentável. Pois bem, pessoal, então a partir desse ponto, né, chegamos aí até a margem no cálculo do lucro, levando em consideração todos os outros pontos que tem que ser calculado até chegar a esse último cálculo, né? A partir daí, vamos agora repassar algumas informações, alguns indicadores relacionados às cadeias produtivas do Brasil, certo? Existe, como no primeiro slide da aula, vimos, né, que esses indicadores são extremamente importantes para o prosseguimento, o andamento correto da atividade. Quem estiver gerenciando ou realizando o planejamento de uma atividade agrícola tem que ficar atento a esses indicadores. Então, temos alguns indicadores aqui, que é o IPCA dos alimentos. O que é esse IPCA, pessoal? O índice de preço para o consumidor amplo. Então, temos aqui o ano de 2017, 2018, até maio aqui de 2020. Então, primeiramente, o índice de preço para o consumidor amplo dos alimentos. Temos aqui o PIB do agronegócio, né? Sua participação percentual no total brasileiro, o produto interno bruto, né, do agronegócio, mostrando aí sua variação no decorrer dos anos, aí em 2020 ainda não declarado. Temos aqui as exportações da agropecuária e as exportações do agronegócio, produção de grãos, valor bruto da produção, pessoal ocupado no agronegócio, né, venda de fertilizantes, venda de máquinas, enfim. São uma infinidade de indicadores que quem estiver gerenciando tem que ter conhecimento desses dados que influenciam na sua atividade agrícola, né? Então, esses são indicadores setoriais. Agora, alguns indicadores econômicos, né? Chegamos aqui a alguns indicadores econômicos, que já vimos o índice de preço para o consumidor amplo, o índice geral de preço de mercado,
a taxa de câmbio, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, o produto interno bruto, saldo da balança comercial e aqui o CDI, que é o certificado de depósito interbancário. Temos aqui as informações de 2018 e uma prospecção até 2022. Eu sei que são algumas siglas que inicialmente é difícil compreender, mas é importante, né, que busque um estudo mais profundo sobre essas informações para se ter conhecimento, né, de um gerenciamento mais adequado da atividade. Então, pessoal, a partir da identificação desses indicadores, né, é possível planejar de forma mais eficiente as atividades dentro do setor agrícola. E por fim, pessoal, chegamos aqui ao ponto do planejamento do agronegócio. O planejamento em si, né, de uma forma geral, ele deve ser dividido em alguns segmentos, como planejamento estratégico, planejamento técnico produtivo, planejamento mercadológico e planejamento financeiro. Cada um desses planejamentos tem suas especificidades, né, que devem ser identificadas para um melhor processo dentro do empreendimento. Então, dentro do planejamento estratégico é onde vai ser pensado o que vai ser produzir, quando, né, se vai ali competir em custos ou em qualidade. São decisões mais importantes que são realizadas dentro do planejamento estratégico. Temos aqui o planejamento técnico produtivo, né, que vai estar direcionado a informações, a produtividade e a produção da atividade agrícola, né? Quantas sacas por hectare, quantos quilogramas de nitrogênio por hectare devem ser adicionados, quanto quilograma de semente está sendo obtido ou utilizada durante o plantio por hectare. Então, são informações relacionadas à produção. No planejamento mercadológico já fala, né, relacionada à sazonalidade de preços de insumos, contrato de compra e venda, relações de trocas, e o planejamento financeiro, que não deixa de ser tão importante em relação aos demais, né, está relacionado à análise do cenário tanto nacional quanto mundial. E percebam que todo esses segmentos, né, ou etapas do planejamento, eles estão interligados entre si. Não adianta quem estiver à frente no gerenciamento de uma atividade direcionar sua atenção somente para o planejamento financeiro e esquecer das demais etapas, porque vai ocasionar um prejuízo de produção. Então, todos os planejamentos eles estão relacionados entre si e que formam juntamente um melhor andamento das atividades dentro do empreendimento agrícola. Pois bem, pessoal, terminamos nossa aula por aqui. Qualquer dúvida, podem encaminhar para o meu e-mail para algum esclarecimento.